Sala do Transbordo, graça e paz a todos. Amém. Essa mulher não é mole, não. Gente, eu tô com tantas e tantas coisas lá no Sina, ainda mais que na volta do carnaval, esses dias ficam mais suprimidos. Mas ela me pediu para estar trazendo aqui a palavra, né, gente? Aí já viu, né? Missão dada é missão cumprida. Bom, mas antes de tudo, eu queria orar aqui nessa manhã. E queria também que você entrasse nessa mesma sintonia, nesse mesmo propósito de nos ligarmos ao Senhor. Deus Todo-Poderoso, muito obrigado, Pai, por mais esta manhã. Muito obrigado, Deus, pela vida de cada um dos teus servos que aqui se encontram. Muito obrigado, Senhor, porque essa mensagem também vai alcançar alguém em algum momento, Senhor, específico, segundo a tua vontade. Santo Espírito de Deus, fala, Senhor, através de mim. E nos permita, Senhor, sermos exortados e edificados nesta manhã. Pai, perdoa os nossos pecados, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, Mateus capítulo 26, do verso 20 até o 35, eu vou estar lendo, nós vamos meditar. E é uma passagem também já muito conhecida. Mateus, Marcos, Lucas e João, eles falam da mesma situação que vai acontecer. O Senhor Jesus Cristo, ele vai reúne todos os discípulos na noite, né, que ele já sabe que também vai ser traído e mesmo sabendo de todo o fato, ele não deixa de fazer ali a ceia. E eu fico impressionado porque quando o Senhor ele já vai ministrar e lá na frente a gente vai entender melhor sobre isso. Ele já sabe tudo que vai estar acontecendo e mesmo assim o propósito dele não é rompido pela atitude dos outros. Como a gente aprende com certas leituras que nós fazemos, e aquilo precisa entrar dentro do nosso coração e entender da nossa individualidade, porque às vezes situações à nossa volta, muitas das vezes elas manipulam situações para que o nosso coração enfraqueça. Mas vamos lá. Mateus, no capítulo 26, a partir do verso 20, vai dizendo assim, ó: Ao pôr do sol, Jesus estava reclinado próximo à mesa com os 12. E durante a refeição, Jesus revelou: Com toda a certeza vos afirmo que um dentre vós me trairá. Essa declaração consternou a todos e começaram a indagar um após o outro: Senhor, porventura serei eu? Indicou-lhe Jesus: Aquele que comeu juntamente comigo do mesmo prato, este é o que vai me trair. O Filho do Homem vai, como de fato está escrito a respeito dele, mas ai daquele que trai o Filho do Homem, melhor lhe seria jamais haver nascido. Então Judas, que haveria de consumar a traição, disse: Acaso seria eu, meu mestre? E Jesus afirmou-lhe: Sim, tu o declaraste. E aí, a partir do verso 26, vai dizendo assim: Enquanto comiam, Jesus pegou um pão, deu graças, quebrou e deu aos seus discípulos, recomendando: Tomai, comei, isto é o meu corpo. Em seguida, tomou um cálice, deu graças e o entregou aos discípulos, proclamando: Bebei dele todos vós, pois isto é o sangue da aliança derramado em benefício de muitos para a remissão de pecados. E vos afirmo que de agora em diante não mais tomarei deste fruto da videira até aquele dia que beberei o novo vinho convosco no reino de meu Pai. E assim, após terem cantado um hino de louvor, saíram para o Monte das Oliveiras. Então Jesus lhes revelou: Ainda esta noite, todos vós me abandonareis, pois assim está escrito: Ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão afugentadas. Todavia, depois de ressuscitar, louvado seja o nosso Deus, seguirei adiante de vós rumo à Galileia. Respondeu-lhe Pedro: Ainda que venha a ser motivo de escândalo para todos, eu jamais te abandonarei. Replicou-lhe Jesus: Com certeza te asseguro que ainda esta noite, antes mesmo que o galo cante, 3 vezes tu me negarás. Então Pedro lhe declarou: Mesmo que seja necessário que eu morra junto a ti, de modo algum te negarei. E todos os discípulos fizeram a mesma afirmação.
cenário, né? Aparentemente espetacular. Todos na mesma comunhão, no mesmo propósito, no mesmo sentimento. Mas, como já estava escrito, e o Senhor já deixou bem claro para a vida de cada um deles: todos vocês vão me abandonar. Não é porque é um momento, não, já está escrito. É algo que vai acontecer. E aí, quando a gente começa a entender sobre isso, nós às vezes também podemos nos analisar e pensar que o dia da perseguição ela vai acontecer, seja de forma mais explícita, seja também de forma de pressão psicológica, emocional e tantas outras pressões que fazem com que a gente esmoreça na fé. Quando o Senhor está falando aqui, se você olhar lá Marcos, também vai falar a mesma coisa, só que ainda tem um detalhe, né? Marcos ele vai relatar algo com mais precisão ainda, a ponto de Pedro até poder entender melhor aquilo que o Senhor estava dizendo, porque Marcos, no capítulo 14, do 28 ao 31, o Senhor, o Senhor vai falar para Pedro exatamente assim, ó. Bom, a partir do 20, antes, do 27. Então Jesus lhes advertiu: todos vós me abandonareis, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas serão dispersas. Contudo, depois da minha ressurreição, partirei diante de vós rumo a Galileia. E aí Pedro vai e exclama assim: mesmo que todos te abandonem, aí, né, com tanta firmeza, mesmo que todos te abandonem, eu nunca te deixarei, replicou Jesus. Com toda certeza te asseguro que ainda esta noite, antes que por duas vezes o galo cante. Somente Marcos tem essa informação. Antes que duas vezes o galo cante, tu me negará três vezes. Eu fico imaginando quando aconteceu tudo, Pedro foi se dispersando, e aí perguntaram: é você que estava andando com ele? E aí o galo já cantou. E depois acontece a segunda pergunta, e depois a terceira pergunta, e o galo vai e canta. Gente, Pedro já imaginava assim, puxa, bem que o mestre disse. O verso 31 vai dizer assim: entretanto, Pedro insistia com eloquência. Ainda que seja preciso que eu morra ao teu lado, jamais te negarei. E da mesma maneira responderam todos os demais. Quando Pedro fala que com eloquência, quando a gente vai buscar um pouquinho mais isso, vai dizer que com o poder de persuasão da palavra, porque quando a gente fala ah, com aquela autoestima muito lá em cima, quando você se acha que você é realmente dono dá toda a certeza, mas interessante, né? Jeremias vai dizer que enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Quantas e quantas vezes você já tomou uma decisão, você já traçou uma meta e disse que seria daquele jeito até o fim, porque dentro do teu entendimento era aquilo mesmo que você iria fazer, era assim que você iria cumprir, mas no decorrer da trajetória, queridos, algumas coisas vão acontecendo. E quando algumas coisas vão acontecendo, você vai esmorecendo na fé. Eu fico imaginando, Pedro ele passou por esse tipo de pressão por causa da perseguição. E quando a gente vai meditando um pouquinho mais sobre isso, o Senhor Jesus Cristo, ele fala para Pedro, assim, Pedro, o Pedro, né? Mas você será pedra, onde eu edificarei a minha igreja. Ele não vai falar isso aí lá em Mateus. Só que eu fiquei pensando assim, puxa vida, é mesmo, Pedro, né? Camarada que representa alguma coisa muito firme, será pedra, e sobre esta igreja eu edificarei sobre você, ou seja, sobre esse tipo de conceito, sobre esse tipo de aprendizado, de firmeza, eu edificarei a minha igreja. Mas quando o Senhor fala isso para Pedro, Pedro ainda não tinha sido convertido. E aí você fica pensando, mas Rogério, o que tem a ver uma coisa com a outra? Quando a gente vai olhar lá na parábola do semeador, o Senhor Jesus Cristo ele vai falando sobre as sementes que são lançadas em certos terrenos, não é isso? Entre os terrenos tem um terreno que é rochoso, pedra,
pertence, principalmente o lugar de muita pedra, é um lugar de área muito rochosa. E aí, quando a gente vai meditando sobre isso, a gente acaba já ligando uma coisa a outra, porque Mateus, no capítulo 13, quando o Senhor vai explicando lá sobre as parábolas, ele vai falando que a semente que ela foi jogada, a semente que foi jogada em terreno rochoso, ela realmente tem dificuldade porque vai haver perseguição. Eu não sei qual é realmente o seu terreno, eu não sei qual é a, vamos dizer assim, a origem, né, do terreno do seu coração, mas de qualquer forma a palavra ela vem para cada um de nós. Eu imagino que quando o Senhor já vai falando aqui, ó, Mateus 13, a partir do verso 19, o primeiro terreno tenha sido o terreno de Judas, daquele que literalmente vendeu o Senhor Jesus Cristo. Porque Mateus 13, 19 vai dizendo assim: ó, quando uma pessoa escuta a mensagem do reino, mas não a compreende, vem o maligno e arranca o que foi semeado em seu coração. Estas são as sementes que foram semeadas à beira do caminho, do coração. Beira do caminho, eu sempre entendo que é o lugar onde o terreno é mais duro, porque tantas e tantas pessoas vão passando, e à medida que as passadas vão sendo contínuas ali, o terreno vai ficando mais comprimido, né? Se é mais comprimido, fica mais difícil realmente para a semente penetrar ali na terra. Um tempo atrás, nós fomos fazer uma trilha, e a trilha desabou, o caminho ele foi se perdendo e a gente ficou literalmente perdido, justamente porque não houve mais aquele passar de pessoas por ali. Mas quando é uma constância, você pode perceber que fica aquele caminhozinho tranquilão. E aí fica até mais fácil para você, às vezes, não se perder. Mas Pedro aqui essa outra pessoa que vai ser a partir do verso 20. E aí vai dizendo aqui assim, ó, o que foi semeado em terreno rochoso, esse é o que ouve a palavra e logo aceita com alegria. E como Pedro aceitou com alegria, né? Você fica imaginando as experiências que Pedro teve com o Senhor Jesus Cristo. Judas também teve grandes experiências, mas esse terreno duro não conseguia compreender ainda que o Senhor tivesse feito tantas e tantas coisas diante dos olhos de Judas. Ele não conseguiu compreender exatamente o propósito do Senhor. Mas Pedro já era diferente, embora seja essa rocha, mas vamos lá. O que foi semeado em terreno rochoso, esse é o que ouve a palavra e logo aceita com alegria. Contudo, visto que não tem raiz em si mesmo, porque ainda não era convertido, resiste por pouco tempo, e quando por causa da palavra chegam os problemas e as perseguições, logo perde o ânimo, e tem outras versões que vão dizer que logo se escandaliza. Às vezes a gente se escandaliza por situações realmente à nossa volta, situações que acontecem dentro da nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho, e tantas vezes perseguições, pressões vão acontecendo na nossa vida, queridos. E como às vezes é difícil nós termos esse momento depois de poder cear. De tempos em tempos, estarmos juntos no mesmo propósito, na mesma aliança, porque de um período a outro, sempre vai haver provações e pressões sobre a nossa vida. Você vê que o Senhor Jesus Cristo já tinha deixado muito, muito claro mesmo que no mundo nós teríamos aflições. Mas ele também deixa bem claro assim, porém tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. E enquanto eu estava meditando sobre isso e pensando sobre esses tipos de pressões, você vê que às vezes nós podemos desistir da caminhada por situações diversas. Às vezes o suportar pressão ele pode ser pelo luto. Interessante. Nesse pouquinho tempo agora, nesse período bem curtinho, de 2 semanas, lá na nossa oficina, eu ouvi dois relatos lá. Um de um senhor que estava falando que era casado há 48 anos e a esposa dele faleceu. Ela foi fazer um exame, descobriu que estava com câncer e o câncer já tinha se alastrado de uma tal forma que já tinha comprometido os órgãos e ela já tinha
já estava paralisando ela, inclusive ela deixou até de falar. E ele estava falando assim, Rogério, como é difícil estar agora, rapaz, vivendo essa solidão depois de 48 anos de casado. E se fosse 48 anos de casado, com muita turbulência, truculência e aquela dificuldade de viver embaixo do mesmo teto, seria até mais fácil e aceitável, mas a gente vivia tão bem, rapaz. Era tanta cumplicidade. E aí acontece uma situação dessa, e eu várias vezes já me questionei, por que ela, Senhor? Porque aqui, justamente aqui na minha casa, puxa, podia até ter sido eu que tá. Ele falava que era muito difícil suportar aquele momento de luto. E aí ele me fala algo também muito tremendo. Ele diz que a esposa dele, já próximo mesmo já de falecer, que já não falava mais, ele fala que entra uma enfermeira lá dentro daquela sala para poder aplicar morfina. E ela já tinha percebido que a sonda já não estava mais captando urina, e ela foi e falou assim: bom, os rins delas também já pararam. Agora mesmo, então, ela já está bem debilitada, já está em estado terminal por completo. Talvez ela vai falecer mais rápido agora. E aí ele vai, realmente acontece o óbito, mas ele fala que aconteceu algo ali dentro daquele ambiente que vai marcar realmente a vida dele para o resto da vida. Ele fala que depois dela já não falar mais, e já tinha já paralisado tudo. Ele falou que ela abre os olhos, fala com ele assim, amor, o Senhor está vindo me buscar. Estou vendo os céus se rasgarem, os anjos estão descendo, estão vindo aqui para me buscar. Mas faz o seguinte, toma conta dos nossos netos, toma conta de você mesmo e eu vou estar bem. E ele falou que aquilo ali foi algo, uma loucura mesmo, porque ela já não falava mais, e ela abriu os olhos justamente para dar aquele recado ali. E aí eu que eu estava falando para ele, rapaz, que isso seja o teu bálsamo todos os dias para que a sua fé não esmoreça, porque depois de tantos anos, ele e ela servindo numa igreja, acontece uma fatalidade dessa. E aí ele chorou, eu realmente não sou de chorar, mas tive que chorar também ali, porque eu estava muito envolvido por aquele testemunho muito forte. Mas depois disso me acontece agora, hoje é sexta, né? Na quinta-feira me vai um senhor lá na oficina agora me falando outra situação. Ele fala que a família dele está passando por um processo muito difícil. A esposa dele também, eles são cristãos, mas aquela família enterrou dois filhos, um de 42 anos e o outro de 55 anos. E aí ele fala, rapaz, como está sendo difícil isso. Mas o que que eu quero só falar aqui nessa manhã? É que o luto, às vezes, ele causa esse tipo de pressão tão grande que fica difícil você, às vezes, ainda continuar caminhando na fé, porque você crê, você ora, você intercede tanto e às vezes o resultado da sua oração não acontece. E quando não acontece, que eles entendam o seguinte: em todo tempo a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Às vezes não vai ser boa, perfeita e agradável aos seus olhos, mas tem um propósito maior. E eu sei que é nesses momentos que a nossa mente ela é visitada, e nesses momentos de pressão maior, às vezes a nossa fé ela vai esmorecendo. Mas eu quero te dizer que o Senhor, ele sempre vai estar te amparando. Bom, a pressão ela pode vir pelo luto, a pressão ela pode vir por uma falência da sua fonte de renda, que muitas das vezes você já está tão acostumado e já está tão seguro, porque o ciclo da nossa vida ela vai acontecendo e às vezes as coisas vão fluindo tão bem que você vai ficando cada vez mais seguro dentro da onde você está trabalhando, daquilo que você já empreendeu e tem alcançado cada vez mais sucesso. Mas aí, por situações diversas, essa fonte de renda também ela pode ser extraída. E agora? A pressão ela pode vir de todos os lados. Esse tipo de perseguição ela pode te visitar de maneiras diversas. Bom, existe também uma outra, né, que é o tempo de solidão, que muitas das vezes é insuportável. Quando eu falo sobre isso,
Eu fico imaginando pessoas que têm toda ainda a capacidade de oferecer atenção e disposição para criar um novo lar. Mas a solidão, ela persiste ali. Em algum momento, queridos, entenda o seguinte: quando 1 Pedro 5,8 vai falar que o diabo ele é como um leão e ruge todo tempo ao nosso derredor, o rugir é justamente esses tipos de pressão e de cada vez mais situações adversas para que você venha realmente a esmorecer. Tem outras, tantas outras coisas que às vezes vão criando pressão sobre a nossa vida, né? Porque na nossa caminhada, se bobear, igual a palavra de Deus vai dizer, aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. Eu não sei exatamente o que você tem passado nesse momento, como é que aconteceu o teu amanhecer neste dia, ou quem sabe no início do ano até agora, ou durante essa semana. Eu sei que pressões elas realmente vão vir sobre as nossas vidas para que nós desistamos durante o processo dessa chamada caminhada na vida cristã. Lucas, lá no capítulo 22, a partir do verso 31, é o nosso antídoto. Eu, quando estava meditando nessa mensagem, eu me deparei com esse texto e eu queria bem então, pois, de nós cearmos, fazermos a mesma coisa aqui, orarmos uns pelos outros. Lucas, no capítulo 22, o Senhor também está dentro do mesmo cenário. Só que o Lucas, ele vai deixando registrado algo que o Senhor Jesus Cristo falou, que não está nos outros evangelhos, mas Lucas 22, 31 vai dizer assim, ó: Simão, Simão, eis que Satanás já recebeu autorização para vos peneirar como trigo. Eu, entretanto, roguei por ti para que a tua fé não se esgote. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Quando tu se converteres, e olha que Pedro já tinha passado por situações e mais situações com o Senhor, já tinha vivenciado o poder andar sobre as águas, já tinha visto cego voltando a enxergar, já tinha visto Lázaro sendo ressuscitado, já tinha visto coisas extraordinárias, mas mesmo assim ainda não tinha se convertido. Às vezes nós já passamos por tantas situações, tantos sinais assim grandiosos, mas alguma área da nossa vida às vezes ainda não se converteu, queridos. Mas que nós possamos entregar ao Senhor as nossas ansiedades, assim como também diz lá em 1 Pedro 5,7, nós devemos entregar as nossas ansiedades ao Senhor. Alguma coisa às vezes vai causar aflição sobre você. Mas entregue as suas aflições ao Senhor, porque é Ele que há de cuidar de cada um de nós, de sustentar a nossa fé e nos permitir, a cada Santa Ceia, estarmos celebrando todos juntos. Amém? Eu queria já orar aqui, já está faltando 10 minutinhos para a gente estar encerrando. Eu queria orar antes de nós cearmos. Deus Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor, por essa manhã. Muito obrigado, Senhor, pelo poder da tua palavra. Pai, alcança corações, Senhor, nesta manhã que estão aflitos, Senhor. Corações, Pai, que muitas das vezes, sob pressão, Senhor, negam a Ti, Senhor. Negam o Evangelho, Senhor, negam tudo quanto já aprenderam, Pai, porque as pressões, elas vêm de todos os lados, Senhor, e elas não vêm com suavidade, elas vêm com força total. Por isso, Pai, eu venho te pedir, Senhor, ajuda-nos, Deus meu, nesse processo da caminhada, Pai, para que a nossa fé não se esgote. Por isso, Senhor, eu venho te pedir, Senhor, que cada vez mais e mais sejamos intercessores uns pelos outros, Senhor, para que todos, Senhor, naquele grande dia, quando tu voltares, Senhor, a nossa fé ainda esteja intacta, Senhor, no nome de Jesus. Muito obrigado, Pai, por esta manhã. Assim eu oro, desde já te agradeço no nome de Jesus. Amém e amém. Bom, você aí que já está com seu pãozinho, você aí que está com seu cálice, a palavra de Deus vai dizer que o Senhor Jesus Cristo,
Na noite em que ele foi traído, pegou o pão, partiu, deu graças e disse aos discípulos: Este é o meu corpo. Fazei isso todas as vezes que se reunirdes. Por isso, eu queria pedir a você que está aí, pega o seu pãozinho, vamos todos participar, todos juntos, amém? E o texto também vai dizer: E depois tomou, pegou o cálice, deu graças e disse a todos eles: Este é o meu sangue, o sangue da nova aliança. Inclusive, queridos, eu até trouxe uma camisa que representa a nova aliança. Inclusive, e aqui, até nessa camisa, tem algo interessante. Ela tem um dizer que está escrito assim: recomece. Eu não sei se você se perdeu durante a caminhada, se a sua fé está esmorecida nessa manhã, mas recomece. Eu quero dizer, antes de nós tomarmos aqui a, esse vinho, né, esse suco de uva, isso que representa a nossa essa aliança, eu quero dizer para cada um de nós que a nossa conversão ela vai acontecer quando o arrependimento for mais forte do que a culpa daquilo que você fez. Quando o arrependimento for mais forte do que o medo de confessar, do que a vergonha de se expor, de ser tratado, quando o arrependimento ele for mais forte do que a falsidade, ou quando o arrependimento for muito mais forte do que o orgulho. Porque tem coisas, às vezes, que blindam e nos impedem realmente de nós nos convertermos, mas que tudo isso seja entregue nesta manhã, no nome de Jesus. E assim o Senhor fez, e depois de haver dado graças, disse: participemos todos juntos. Eu quero agradecer ao Senhor pela vida de cada um de vocês, e assim como o Senhor disse, eu, entretanto, roguei por ti para que a tua fé não se esgote. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Queridos, quando nós nos convertemos numa área que ainda é inacessível, sabe o que acontece? Nós fortalecemos os nossos irmãos. Tem dores que são tão secretas, então, situações que são tão ocultas, mas quando elas são tratadas, expostas e reveladas, são convertidas nessa área, querido, nós ajudamos os nossos irmãos. Amém? Então, eu queria convidar você a orar por alguém que está aqui na sala, a orar por um familiar seu, por alguém próximo ou distante, mas que nós possamos orar para que a fé não se esgote durante o caminho. Vocês também podem orar por mim, porque eu e a minha princesinha carecemos tanto quanto de orações, queridos. Nós somos tão frágeis quanto qualquer um outro. Então, que nessa manhã nós tenhamos esse momento de podermos orar uns pelos outros. Amém? Vamos orar? Deus, eu venho te agradecer, Senhor, por um momento de comunhão, pelo momento, Senhor, do tratar, Senhor, das nossas dores, dos nossos medos, das nossas dificuldades, Pai. Ajuda cada um dos teus servos, Senhor. Tu, Senhor, que visitas o nosso íntimo e sabe de tudo aquilo que estamos passando. Pai, fortalece a nossa fé, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a resistir, Senhor, durante esta caminhada. Pai, que a tua mão poderosa, Senhor, venha sobre a vida de cada um dos teus servos, Senhor. Pois assim nós clamamos, pois assim nós te pedimos, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Amém e amém. Que o Senhor o abençoe, que o Senhor os guarde, que o Senhor os proteja, que o Senhor os fortaleça. E o que o Senhor permita que a conversão ela venha se tornar bênção na vida de tantas e tantas outras pessoas. Amém? Beijos, fiquem na paz.
Louvado seja o nome do Senhor. Você quer falar alguma coisa, meu amorzinho? Beijo, família! Um dia abençoado para você. Amanhã a gente finaliza o primeiro capítulo de Ruth. Vai ficar gravado e você pode compartilhar com aquele irmão que não pôde estar na sala hoje aqui. Obrigada, Lila. Beijo no coração de vocês. Tchau, tchau.